Olá, meu amigo, minha amiga. Bravatas não resolvem, bravatas não resolverão. Eu estou falando isso para vocês na abertura aqui do nosso encontro, porque todos nós já estamos sabendo da prisão do coronel Mauro Cid e do núcleo principal das pessoas que ficavam ali ao redor de Bolsonaro 24 horas por dia, na manhã dessa quarta-feira. Eu nunca fiz sensacionalismo aqui no nosso portal. Sempre disse para vocês que o final dessas pessoas seria a cadeia em função de tudo aquilo que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da Constituição brasileira, do sistema que nós temos aqui, poderia acarretar. E a fila está andando. O Bolsonaro irá hoje, pela terceira vez, à Polícia Federal para prestar depoimentos. E olha que as situações ainda nem começaram direito. Então a fila em direção à cadeia está andando. E algumas pessoas já começam a sentir o peso da justiça. E a prisão, como surpreendeu muitas pessoas, vai ser difícil eles realizarem ali alguma versão combinada, se já não tiverem feito isso, sobre esse escândalo que tem uma questão humana no fundo que a gente não pode esquecer, que eu vou mostrar para vocês aqui no nosso portal de agora. Existem muitas situações que estão surgindo ao longo do dia, nós teremos mais informações, nós veremos as pessoas que seguem Bolsonaro fazerem um discurso negacionista, dizendo que isso será uma perseguição, mas esse discurso hoje não funciona, a bravata não funciona. O que funciona hoje são os fatos, os crimes que foram cometidos, as consequências desses crimes e a sobrevivência da República Brasileira, do Estado Democrático de Direito aqui no nosso país. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, mas é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. Todos os dias eu faço um chat aqui entre 5 horas, 5 e meia, venha participar conosco aqui, enfim. Divulgue os nossos vídeos, se inscreva aqui no nosso portal. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui nas nossas atividades, tá bom? Então, vamos seguir em frente para a gente destrinchar isso que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, gente, eu gostaria muito que os telejornais fizessem uma coisa que eu acho difícil eles fazerem, tá? Eles contextualizarem esse escândalo de adulteração de cartão de vacina de Bolsonaro e de todas as pessoas que estão no entorno dele, inclusive da filha menor, né? Seria muito importante que eles mostrassem o que Bolsonaro fazia, o que essa gente fez, essa quadrilha anti-vax, né? Ou anti-vacinas, que fez tudo para que o Brasil saísse de uma condição de um país exemplar, um país em desenvolvimento na questão de vacinação, para um país que ficou ali como pária nessa situação, que intoxicou a sociedade brasileira, que vai acarretar mortes aqui no Brasil. Vai acarretar porque muitos pais não estão vacinando mais seus filhos, muitas pessoas não estão se vacinando. E quantas não morreram em função de não terem se vacinado? Então, para a gente nunca perder de vista isso, é sempre importante, né? Eu poderia colocar aqui milhares e milhares de vídeos, né? Falando disso aqui que nós vencemos aqui no Brasil. É disso que se trata. O depoimento dessa moça aqui. Nunca podia entrar no hospital para ver no UTI, porque não podia entrar, não sei o que, aquela coisa, né? Mas meu pai está sendo enterrado provavelmente um bicho, né? Um cachorro, totalmente, né? Porque falta de respeito isso com o povo, né? As autoridades tomam as providências, né, de alguma coisa, porque não pode acontecer isso, né? Tem muita gente ali no hospital, lá, e tá lá no UTI, a mesma situação do meu pai. Vai sair, vai fazer meu processo desse aqui, né? Aí não pode. Muito mal, né, assim, porque eu queria só pra ele mesmo, né, mas como tem que ser assim, tô ruim, né, só Deus mesmo me dá força. Então, gente, essas cenas que eu estou mostrando para vocês aqui são as mínimas cenas que deveriam ser mostradas hoje em todos os telejornais para a gente ligar o que aconteceu no nosso país, as responsabilidades das coisas que aconteceram aqui no nosso país, com essa comprovação que essa quadrilha que esteve no nosso poder, do que eles fizeram para ludibriar a sociedade enquanto eles tomavam providências de outro modo. E aí, gente, os crimes de adulteração de documentos, os crimes que vão surgir no meio dessa história aí, vão apenas comprovar aquilo que nós já sabíamos, e aquilo que foi ocultado, né? Aquilo que não foi sublinhado pela imprensa do nosso país, porque
Se eu sei dessas situações, se nós sabemos as causas, nós vimos o comportamento do ex-presidente da República, do governo dele, as consequências, o que estava acontecendo nos hospitais do nosso país, o que estava acontecendo no tecido social, como é que isso não foi exposto dessa forma tão direta para as pessoas mais simples, as pessoas mais desconectadas, as pessoas que não tinham capacidade de desenvolver esse senso crítico? Se isso não é informado, a pessoa não sabe o que está acontecendo. Isso é a explicação porque ainda essa criatura ainda conseguiu ter tantos milhões de votos aqui no nosso país. Pois bem, e aí a gente tem a figura que está presa aqui do lado, a fotografia já diz muito, né? O coronel Mauro Cid. E quando uma pessoa se propõe a ser o braço direito de um chefe de uma organização criminosa, alguém que pratica ilegalidades, crimes bárbaros, essa pessoa está disposta a tudo, né? Até mesmo ao sacrifício da sua própria vida. E aí, quando ela adquire esse grau de confiabilidade, ele passa a ser uma espécie de para-raio de tudo aquilo que o covarde que comanda a organização criminosa não tem coragem de assumir. Então, muitas coisas vão surgir. Evidentemente, muitas provas já foram destruídas ao longo desse processo todo, mas quando você tem crimes que envolvem muitas pessoas, tem uma hora que você puxa uma pena, né? E vem uma galinha inteira. Você puxa a pena e abre a porta do galinheiro. Você descobre tudo que está por trás, né? Uma das figuras que foi presa também foi o sargento Mauro Cid. Nessa foto aqui, muito emblemática, né? Que foi uma comitiva, comitiva entre aspas, né? Que foi para Israel investigar spray nasal. Vocês se lembram disso? Essa viagem aqui também ficou sob sigilo de 15 anos. E aqui está um grupo seleto, né? Dudu Bananinha, o Max, que está preso aqui, está debaixo da turbina. O Max é esse aqui, cadê? Essa figura aqui. Então, o Ernesto Araújo, o Hélio Negão, o Bolsonaro dando o tchauzinho para essa galera. Gente, a saúde do nosso país estava entregue a essas pessoas, além do Pazuello e do Queiroga. As investigações de saúde sobre questões do nosso país estavam a cargo do sargento Max, do BOPE, que era guarda-costas do Bolsonaro, o Hélio Negão, o Dudu Bananinha, o Ernesto Araújo. Era essa gente que estava cuidando da saúde do povo brasileiro, estava em tese, né, preocupada com a saúde. Aqui tem o Van Garten também. Gente, a barra foi muito pesada. E aí a falsificação de cartões de vacinação diz respeito a esses crimes, não só as coisas do território nacional. Essa gente pode ter cometido crimes, e certamente cometeram, ao entrar em outros países com documentos falsos, documentos sanitários falsos. Gente, é um negócio cabeludo. E pelo menos agora as portas para uma eventual fuga em alguns países agora está bloqueada também, né? Porque o cartão de vacina dessa gente agora vai ser exposto, porque é o seguinte, ninguém foi flagrado em posto de vacina e a vacina não viajou. Nós temos um secretário do município de Duque de Caxias que atestou que eles foram tomar vacina. Quando é que Bolsonaro foi tomar vacina lá em Duque de Caxias? Quando é que o sargento Max, essa turma toda que estava no entorno do Bolsonaro, sempre surgiu essa dúvida, né? Como é que essa gente entrou nos Estados Unidos se todos diziam que, a exemplo do seu chefe, não tomaram vacina? Então, gente, a coisa vai ficar muito complicada. Nos Estados Unidos, se ele puser o pé lá dentro agora, depois desse escândalo, são 10 anos de cadeia, né? Que a coisa pode degringolar. Aqui está a figura, né? E aí nós temos uma situação que é bizarra, né? O Bolsonaro, ele sempre negou que tenha tomado vacina. Então, se ele sempre negou que tomou vacina, então por que o cartão de vacina dele deve conter a informação que ele tomou vacina? Quem é que falsificou essa história? Quem é que está mentindo? Como é que ele entrou nos Estados Unidos? Os Estados Unidos estão permitindo agora que pessoas entrem sem vacina nos Estados Unidos? O governo americano fez vistas grossas a Bolsonaro. Isso pode gerar consequências muito graves lá também, se houver algum tipo de conivência também de alguém para que se entrasse no território nacional dos Estados Unidos, alguém em situação absolutamente ilegal. Não é? Sem falar em outras viagens que ele pode ter cometido o mesmo crime. Para a gente não ter dúvida, vamos ver aqui o discurso, a desfaçatez, a bravata, né? Essa matéria aqui da CNN é antes do escândalo das prisões do dia de hoje. Vamos acompanhar aqui. Vamos lá. Opa, deu uma travadinha aqui. Vai. Opa.
Que uma última informação. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse a aliados que não tomou vacina contra a Covid-19 e que cogita processar o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho. Essa é uma apuração da nossa analista Raquel Landim. Em entrevista à CNN, Carvalho afirmou que existe um registro na carteira de vacinação de Jair Bolsonaro de uma dose do imunizante da Janssen, mas que está sendo averiguado se houve algum tipo de adulteração. Ainda segundo a apuração de Raquel Landim, em tom bastante exaltado, Jair Bolsonaro disse a pessoas próximas, após a veiculação da entrevista, que está disposto a fazer qualquer exame que comprove que ele não tomou a vacina. Bom, se ele não tomou a vacina, logo, então, o documento é falso. Nos Estados Unidos, quando você entra, você tem que prestar uma série de declarações ali, né? Então, é perguntado para ele se ele tomou vacina ou para ele apresentar o certificado. Ele apresenta o certificado falso e a comitiva toda também. Então, gente, hoje nós vamos ter mais desdobramentos dessa história. As redes bolsonaristas, como eu disse para vocês, vão fazer um auê danado, vão ficar esbravejando, porque não adianta. O Bolsonaro vai para a cadeia e essas pessoas vão continuar a negar que Bolsonaro fez alguma coisa errada. Quantas pessoas entram aqui no nosso portal e dizem Bolsonaro, o melhor presidente do Brasil? Você fica, meu Deus do céu, o que aconteceu com essas pessoas? Nós estamos com uma parcela da sociedade adoecida. E aí, essas imagens todas, esse link do que fez esse monstro e as pessoas que estavam com ele no poder e a situação real que estava acontecendo no nosso país é fundamental para que as pessoas entendam do que a gente está falando. A gente está falando apenas de uma falsificação, nós estamos falando de uma campanha, de um comportamento que levou pessoas à morte no nosso país. As pessoas, primeiro, se intoxicaram com os remédios falsos, os remédios que não prestavam para nada, no começo desse processo todo. O que já fez com que muitas pessoas retardassem ao máximo a procura de um apoio médico, e muitas morreram em função dessa situação de acreditarem nessa quadrilha assassina que fez o que fizeram aqui no nosso país. Então nós não estamos falando apenas de uma falsificação que poderia ser, em alguns casos, um crime menor. Não, nós estamos falando de infrações muito graves. Eles vão tentar satanizar o Alexandre de Moraes, que apenas autorizou aquilo que foi pedido pela Controladoria Geral da União e a Polícia Federal. Então não adianta bravata. O que adianta agora, gente, é o processo penal. São as investigações, são as provas. E isso fará, ou todos esses elementos farão, com que a fila continue a andar e a figura do ex-presidente da República preste finalmente contas com a justiça. A fila está andando. Ele deve estar absolutamente desesperado. Os seus telefones foram apreendidos, os laptops foram apreendidos, e ele vai tentar fazer bravata. Mas vai fazer o quê? Não vai cumprir a lei? Vai desafiar, vai fazer como aqueles bandidos são presos e são algemados e ficam gritando, ficam ameaçando o policial, ficam ameaçando ainda a vítima, as pessoas contra quem eles atuaram, de alguma maneira. Não vai adiantar. Isso tudo só vai piorar. Bravatas só pioram. Se alguém cometer crimes em função das bravatas de Bolsonaro, vai acabar na cadeia. Acabou Augusto Aras, acabou a imunidade, acabou a quadrilha que protegia essa gente. Então, a fila está andando. Mais tarde eu estou aqui com vocês, tá bom, gente? Um grande abraço, obrigado por estarem aqui no nosso Portal de José e vamos acompanhar os acontecimentos durante o dia. Tchau!